Bom, galera, vamos iniciar aqui falando sobre a Adidas, porque é o que tá na pauta aqui. E vamos lá. A Adidas ofereceu, Planeta Futebol aqui trouxe informação que a Adidas ofereceu 100 milhões em luvas para ser nova fornecedora de material esportivo do Corinthians. Isso aqui só de luvas, tá? Inicialmente. Informação trazida pelo Marco Belo. Beleza. Aí, em seguida, o Marco Belo colocou que o Core avisou a diretoria do Corinthians que não há data prevista para se reunir com os dirigentes que querem apresentar a proposta da Adidas ao clube, galera. Vocês têm noção disso? Então, tipo assim, o clube precisando de dinheiro, né? Uma proposta de 1 bilhão e os caras não querem se reunir para sequer analisar a proposta. Eles querem afastar o Augusto primeiro. Isso mostra que eles não dão importância nenhuma pro Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? É incrível. Só que aí depois teve a reclamação da galera, né? Todo mundo criticou, grande parte da torcida criticou. E aí, hoje, agora, nesse exato momento, né, saiu a informação aqui, ó. Olha só a informação. Conselho de Orientação Core do Corinthians analisará na próxima quinta-feira a proposta da Adidas. A empresa oferece cerca de 1 bilhão para ser fornecedora de material esportivo do Timão por 10 anos. O clube tem contrato com a Nike e, caso decida encerrar a parceria, possivelmente enfrentará uma disputa na justiça e o pagamento milionário de uma multa rescisória. Bom, acredito eu que o contrato da Adidas, né, supere muito, muito o valor de uma multa da rescisória com a Nike, tá? Até porque, se fosse maior, não teria sentido algum. Mas acabou de sair que os caras resolveram, né, se reunir. E ainda tá tarde, já era pra ter reunido, já era pra poder ter analisado, já era, né, enfim, já era pra ter andado com essa pauta aí. Mas os caras não, os caras ficam na polêmica de impeachment de Augusto Melo, disso e daquilo. É um dinheiro pro bem do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? E os caras ficam, tipo, fazendo essa briguinha política interna e o Corinthians que se dane, né? Porque é bem assim, tá? É bem assim. O presidente do Core é o Miguel Marques, né? Presidente do Core lá. Foi o que disse que o clube é do associado e não da torcida. Então, pra vocês verem o nível do Core que a gente tem hoje no Corinthians, cheios de gente da RT, Renovação e Transparência. Mas vamos seguir aqui, galera, com as últimas atualizações do Corinthians. Tem algumas coisas que eu preciso compartilhar com vocês. Mas, o jogo de ontem, ruim do Corinthians, hein? De novo, ó, tô até repetindo o último vídeo, né, que eu falei de jogo do Corinthians também, que eu falei que foi ruim. Foi menos pior do que contra o Mirassol, foi. Mas, cara, ó, 4-1, 4-1 foi a formação novamente que o Dorival Júnior usou, né? Colocando novamente Igor Coronado pela direita, depois colocou o Carrilho pela direita, depois colocou o Breno Bidon pela direita, depois entrou o Thales Magno lá pela direita também. Ou seja, o Dorival tentou jogar com todo mundo pela direita. Isso mostra o quanto o técnico do Corinthians é carente por um ponta. E mostra também que na próxima janela o Corinthians vai precisar de um ponta de velocidade, porque é a forma que o Dorival Júnior gosta de jogar e gosta de trabalhar, tá? E o Corinthians não tem esse ponta veloz. Então o Dorival Júnior vai testando todo mundo. Só que, pô, na formação 4-1-4-1, cara, a gente observa que o Corinthians simplesmente não funciona. E o Yuri Alberto, apesar da individualidade dele fantástica, está vivendo um bom momento, cara, o Yuri tem claras dificuldades de jogar isolado lá na frente sozinho nessa formação. Porque o Yuri, quando tem um parceiro que nem o Memphis Depay, o Yuri Alberto consegue puxar a marcação, consegue clarear a jogada. Há mais oportunidades ofensivas no Corinthians com o Memphis Depay do lado. Bom, enfim, o Memphis tá contundido, o Dorival Júnior insiste nessa formação e o Yuri fica se matando lá na frente. Graças a Deus a gente pode contar com a individualidade do Yuri Alberto. Só que esses últimos jogos do Corinthians, do Dorival Júnior nessa formação, vem sendo pífia. Só que sim, a gente tem que dar tempo ao treinador, tem que ter paciência, porque o Corinthians não tá legal, galera. O Corinthians tá fazendo esses testes aí com um time pequeno e tá sofrendo. E agora vai pegar o Atlético Mineiro no sábado. E aí? Como é que vai ser? Né? Como é que vai ser o Corinthians? Como é que vai ser a postura do Corinthians contra o Atlético Mineiro? Porque tá sofrendo com um time pequeno. Vai pegar o Atlético agora no final de semana. Essa formação 4-1-4-1 no Corinthians não tá funcionando. Pô, a formação interessante no Corinthians ali é 4-4-2. Pô, 4 lá na frente aqui no meio campo, que consegue armar jogada e alimentar os dois atacantes. Yuri Alberto e Memphis Depay, onde tem mais criação ali, no meio pra frente, tá? Do Corinthians. E aqui não tem. E aqui não tem, cara. O Yuri Alberto é facilmente marcado pelos zagueiros do time adversário. Por quê? Ele fica isolado lá na frente. Então o Dorival Júnior coloca jogadores em posições que eu acho que não é pra pôr, mas o Félix Torres funcionou na lateral direita, por incrível que pareça. O Félix Torres foi um dos melhores jogadores ontem no Corinthians. Funcionou na lateral direita. O Mateuzinho tá contundido, né? Por isso que ele foi improvisado ali, porque o Léo Maná, meu Deus do céu, é ruim demais. Então assim, galera,
Tem muita coisa pra arrumar nesse time do Corinthians. Dorival tá fazendo uns testes meio malucos, tá? Mas o Corinthians ontem jogou bem. O Maicon, cara, pelo amor de Deus, eu não sei, galera, mas o Maicon parece um ex-jogador. E o Dorival Júnior insiste nesse cara também. O Ângelo Romero, que é cara pra entrar no segundo tempo, jogou também, o jogo todo, basicamente, também não fez nada. Enfim, o Igor Coronado não tem o mesmo nível hoje do Garro, não tem. Isso fica muito nítido, tá? Dorival quer acreditar, quer recuperar esses jogadores. Mas, cara, de verdade, tem jogador ali que não tá dando, tá? Pro Corinthians. Não dá, de verdade, não dá. Mas, enfim, tem que ter paciência, né? Vamos esperar, ver se o Dorival Júnior vai conseguir arrumar essa equipe. Mas, por enquanto, fica as minhas críticas. Porque o Corinthians não vem fazendo bons jogos. Não vem. E a culpa tá sendo do Dorival Júnior, tá? Nesse momento. Mas a gente vai ter paciência e aguardar aí pra ver o que o Dorival faz aí com essa equipe do Corinthians, tá? E tem bastante gente reclamando e criticando já o Dorival Júnior. Mas aconteceu uma coisa inusitada ontem, né? O técnico do Tottenham citou o Corinthians em entrevista. Bom, vou colocar aqui pra vocês verem o Brownie. É Brownie, né? Vai acho que é Brownie o nome dele, não lembro agora. Ele vai falar sobre esse assunto aqui, vamos ver aqui junto. Perguntaram pro técnico do Tottenham na coletiva se ele torcia pro Vasco. E aí quando você pensa, cara, que pergunta é essa? Ele basicamente indica que sim. E aí fala, eu tenho que tomar cuidado que eu posso treinar o Corinthians um dia. Cara, a pergunta foi aleatória, mas certeira. E a resposta foi mais aleatória ainda. Andy Postecoglou, que é o técnico da equipe do Tottenham, e o grego foi questionado, né, que faz alguns anos que ele foi pro Brasil e ele saiu de lá gostando do Vasco, virando torcedor do Vasco. Isso é verdade? Aí ele vai dar uma balançada e fala, cara, tem que tomar cuidado com o que eu respondo, porque um dia eu posso trabalhar no Brasil, né? Deixou claro que um dia ele pode trabalhar no Brasil. Vamos dizer, aí ele fala aqui, um dia eu posso ir pro Corinthians ou algum outro clube, e isso daí pode me causar problemas. Caralho, irmão, que loucura, cara. Agora, assim, primeiro, a pergunta, eu queria dar os créditos aqui, porque eu não sei quem fez a pergunta, mas eu quero dar os devidos créditos ao autor desse questionamento, né, porque, porra, é uma apuração fantástica. Segundo, eu quero a continuidade disso, né, vamos buscar. Quando que esse cara veio pro Brasil? Qual é a conexão dele com o Vasco? Ele conhece o futebol brasileiro bastante, assim, pô, legal, cara, que loucura. Bom, galera, de verdade, pra mim é meio estranho, tá? O que esse treinador do Tottenham falou aqui, porque ao mesmo tempo que parece que ele torce pro Vasco, mas quem ele quer treinar é o Corinthians. Então, tipo, mano, não entendi nada. É pra bugar a mente. Nossa, né? Enfim, Corinthians citado em tudo quanto é lugar. Enfim, é o Coringão, né? Bom, galera, e a Leila Pereira, né? Não vai assinar os manifestos de clubes que exigem mudanças do estatuto da CBF e criação da liga. O clube, né, no caso Palmeiras aqui, entende que não é um momento de cobrança durante a candidatura de Samir Chaud, né? Eu vou mostrar a notícia aqui pra vocês, tá? Mas é o único candidato, tá? Da CBF, que recebeu o apoio das federações. A Leila só defende esse cara aqui. Engraçado que o Corinthians está também nesse manifesto, tá? Que exige mudança no estatuto da CBF. Mas a Leila não quer mudanças. Por que será que a Leila não quer mudança, hein? Alguém sabe me dizer por que a Leila não quer mudança no estatuto da CBF? Corinthians está lá exigindo mudança no estatuto. Outros clubes do Brasil estão lá exigindo mudança no estatuto. Eu duvido que o Flamengo esteja também nessa, tá? Mas o Palmeiras não exige mudanças na CBF. Então, quando ela reclamava lá da CBF, era tudo lorotinha, tá? Era tudo lorotinha. Tudo lorota, tá? Aqui, ó, o Corinthians se uniu a outros 19 clubes no boicote às eleições da CBF, marcadas para o próximo domingo, tá? A votação tem Samir Chaud, presidente da Federação Roraimense de Futebol, como único candidato. O Timão apoiou o Reinaldo Carneiro Basto, presidente da Federação Paulista, mas ele não conseguiu o apoio mínimo de 8 federações e 5 clubes ficarão fora da disputa, tá? Ou seja, novamente tem um único candidato. Bela democracia que a gente tem. Parabéns, Leila Pereira, a galera aí, que é sempre, né, do contra, né, é sempre, enfim, mas vamos seguir aqui. Rádio Bandeirantes, né, e ainda vem informação ainda do Souza também, falando que o Yuri Alberto novamente pode sair do Corinthians, de novo, né, já cravaram um monte de vezes que o Yuri Alberto ia sair, o Neto já cravou diversas vezes, tá, a informação do Souza, né, revela que com iminente saída do atacante titular do clube inglês, Matheus Cunha, o técnico Vitor Pereira pediu pelo Yuri Alberto. O Corinthians teria direito a metade deste valor, cerca de 17,5 milhões de euros, cerca de 111 milhões de reais. A pedido aí do Vitor Pereira. Bom, o Yuri Alberto tá em boa fase, né? Tá voando. Então vai ser notícia, né? Ou talvez os caras vão inventar. Não sei se é verdade. Que o Yuri Alberto tá sendo cotado e estão cravando a saída dele. Neto, a galera todinha tá cravando a saída dele desde o ano passado, até retrasado, tá? E o Yuri Alberto não sai do Corinthians. Mas vamos ver o que acontece, né? Galera, eu volto na próxima com mais atualizações e repercussão de tudo que tá acontecendo no Timão aqui com você, com opinião, tudo aqui com nós aqui no canal. Só deixa seu like, se inscreva no canal e a gente volta na próxima. Beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!